Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é o Renan Bruno. Você sabe muito bem que aqui nesse canal a gente sempre fala a respeito de temas envolvendo falsas acusações, problemas nas varas de família, problemas nas varas criminais em todo o Brasil que o homem enfrenta. E, obviamente, eu tento trazer aqui, da melhor forma possível, um conteúdo que vocês possam utilizar na vida de vocês, que vocês possam evitar qualquer tipo de problema. E, nesse sentido, eu resolvi trazer aqui o Murilo Alves hoje, especialista em microexpressões faciais, ok? Ficou bem famoso esse tipo de tema aqui, com Metaforando aqui no Brasil, né? Então, exatamente nesse sentido que vai ser o vídeo de hoje. A gente vai conversar a respeito de crimes e casos quando o homem é acusado e só tem a palavra da vítima como prova. Então, assim, há várias nuances ali que podem ser utilizadas a favor, ao seu favor. Então, vamos, sem mais delongas, vamos tocar para o Murilo vir aqui se apresentar da melhor forma, dar o currículo dele e ensinar muito para a gente, ok? Então, bora lá. Bora lá, muito obrigado pelo convite, doutor. Bom, vamos me apresentar. Eu sou Murilo Alves Pires, eu sou perito em análise de credibilidade, certificado internacional em FEGS, especialista em linguagem corporal. Hoje nós vamos falar sobre como é que funciona a análise de credibilidade. É um nome bonito, é um nome grande, às vezes meio complicado, nem todo mundo pega de primeira, mas, colocando de maneira bem resumida, é detecção de mentiras. Será que é possível detectar mentiras pelo depoimento? E aí, como é que fica? Eu acho que recebi muitas perguntas. Para quem não sabe, ou quem não acompanhou, se não acompanhou, tá dando bobeira, né, gente? Tem que seguir o Dr. Renan no Instagram, que é o @alei-dos-homens. Tem que me seguir, que é @Murilo Alves Perito. Nós abrimos uma caixinha de perguntas e diversas pessoas mandaram perguntas para saber como é que funciona a análise de credibilidade. Então a gente resolveu fazer uma live onde, como o próprio Dr. Renan já falou, fala sobre como que fica questões de o depoimento da vítima é a única prova. Existem questões muito complexas, o doutor vai aprofundar aqui pra gente, mas a não ser que você seja o Johnny Depp ou o Neymar, se você recebeu uma acusação falsa de sexo surpresa, vamos dizer assim, né? Por assim dizer, né, rapaziada? Vocês entendem muito bem. Vocês entenderam. Ou alguma coisa assim desse tipo, crimes onde que só a palavra da vítima serve como prova, a não ser que você seja Johnny Depp ou Neymar, você tá lascado. Você tá lascado. Você conseguir provar que não foi você, que você não fez nada, vai chão. E além disso daí, você vai passar um período na cadeia, viu? Você pode ter certeza disso daí. Você vai passar um período na cadeia, vai chão, e depois que você provar toda a sua inocência, ainda vai ter um lazarento que vai te acusar. Ah, mas aquele cara ali, ó, aquele cara foi acusado de tal coisa. Boa coisa ele não é. Então, assim, acabou sua vida. Inclusive, a gente tá... Não sei em que época da sua vida você vai estar vendo isso daqui, a gente tá gravando no dia 27/4. O próprio Johnny Depp falou sobre isso daí. Ele falou assim, ó, não adianta, eu já perdi carreira, eu já perdi dinheiro, eu já perdi contrato. Ele falou sobre isso. Se você não sabe, o Johnny Depp está sendo acusado de violência... Né? Quando você bate uma pessoa ali, né? Que não deveria. Maria da Penha dos Estados Maria Unidos. da Penha, isso. Aqui tem que evitar certos termos por causa do YouTube. Mas para você que acordou do coma hoje, o Johnny Depp ele está sendo acusado de a Lei Maria da Penha lá dos Estados Unidos. Ele rolou um cancelamento, isso foi em 2018, gente, a gente está em 2022. Olha o tempo que esse cara está sendo acusado. E ele falou no depoimento, ó, não interessa, eu já perdi contrato, eu já perdi dinheiro, eu já perdi uma série de coisas. E apesar da opinião pública estar do lado dele, ele falou assim, ó, essas acusações vão me carregar para a vida inteira. A vida inteira, a minha carreira foi maculada com essas acusações. Isso é verdade mesmo, isso é verdade. Além de você ter toda essa dor de cabeça, para mim chega direto esse tipo de caso. Mas é direto. Envolvendo menor de idade, alguns casos é verdadeiro mesmo, a gente não pega, a gente só pega casos de gente inocente mesmo. Mas alguns casos, uma boa parte dos casos envolvendo menor de idade, violência contra a mulher e coisas assim do tipo. E assim,
Eu sempre pergunto, tá tendo divórcio no meio? Como é que você sabe? É a fórmula. O próprio doutor também pode confirmar essa situação. É o que mais acontece. Então, fique esperto, nós vamos falar sobre esse ponto. Então, eu te pergunto, doutor Renan, você foi acusado. Você não, você é esperto. Não quem você foi acusado não seja, mas você já é safo, você já sabe os caminhos das pedras ali. Uma pessoa foi acusada de onde aqueles crimes de sexo surpresa, de Maria da Penha, essas coisas assim do tipo, onde só a palavra da vítima importa. Você não é o Neymar, você não é o Johnny Depp. E aí, como é que fica essa situação? Quais são os primeiros passos? Então vamos lá. Há várias nuances aí, né? Tudo vai depender do caso concreto, Murilo. De uma maneira geral, obviamente, há a questão da presunção de inocência, né, consagrada na nossa Constituição Federal, só que a gente sabe que, em termos práticos, muitas vezes, infelizmente, os homens têm a sua presunção de inocência relativizada, né, como o próprio caso do Johnny Depp, né, inclusive a própria Amber falou, ninguém vai acreditar em você porque você é um homem. Ela falou com todas as palavras, então, isso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil pode ter certeza que não é diferente, de forma alguma. Então, há essa necessidade, sim, de nós estarmos atentos, e quem acha que não, realmente tá perdido. Inclusive, tem muita gente que fala, é só não entrar em relacionamento. Mas, cara, você não vive no vácuo, né? Então, assim, você pode muito bem ser acusado por alguém que você não sabe em relacionamento amoroso, entendeu? Por exemplo, alguém no trabalho. E aí, como é que faz? Entendeu? Então, assim, há várias nuances. Na questão aí da acusação, sem provas, a gente sabe que em casos de violência doméstica, né, há uma maior presunção, há uma maior força, por assim dizer, na palavra da vítima, em decorrência de ter ocorrido em ambiente doméstico, que, como regra, não dá para produzir muita prova. Só que essa palavra deve ser analisada diante de todo o contexto de outras provas para que haja uma condenação. Claro que há um maior peso, entretanto, não pode ser só isso. Isso em tese, porque eu já cansei de ver outros processos que somente com a palavra da vítima a pessoa é condenada. Então, Renan, você está me falando que existe um gap, né, uma diferença entre a tese e a prática? Sim, é isso mesmo que eu estou te falando. Infelizmente existe. E produzir provas anteriormente, né, às vezes acaba se tornando um tanto quanto complicado, porque você não está no seu ambiente de casa, você não está esperando por isso, ok? E aí que vem a questão de produzir prova depois, né, ou seja, depois do suposto fato, que é quando uma pessoa, por exemplo, está dando depoimento. E aí que entra o Murilo, que já vai poder captar provas também, nesse sentido, e daí a importância dessa prova, rapaziada, porque é o seguinte, é uma prova que é produzida depois, entendeu? Na hora do depoimento, na hora de uma oitiva, ele já vai conseguir captar, né, passar essa questão da credibilidade, do que a pessoa está falando, dos sinais que estão sendo feitos, e de todas as formas, e com isso dar maior credibilidade, porque a partir do momento que a gente consegue inserir uma dúvida dentro da cabeça de um juiz honesto, a gente já tem a presunção do indúbio pro réu, e isso aí pode te ajudar imensamente a sair de diversos tipos de problemas. Mas vamos aí, Murilo. Como é que você atua aí? Primeira coisa, eu vou dar alguns exemplos, sem citar nomes, obviamente, de casos que eu já trabalhei, para não ficar numa área tão subjetiva assim. A primeira coisa que você faz, foi acusado, e eu acho que aqui o doutor vai concordar comigo em gênero, número e grau, mas foi acusado não apareça na delegacia sem um advogado. Não apareça. Para começo de conversa, é uma delegacia, na maioria dos casos, né, a gente está pegando mais no caso de violência doméstica, sexo surpresa, é uma delegacia para mulheres, por mulheres, e você é homem. Cara, você já tá em desvantagem. E não adianta, é só num relacionamento, alguma coisa assim do tipo. Não, você pode tomar uma acusação no seu serviço. Ou melhor, você pode conhecer a moça, uma vez no caso que eu trabalhei, que o cara contratou antecipadamente a gente. Eu entrei como perito auxiliar. O camarada, olha o azar dele. Ele conheceu uma moça na boate, 2 caras, que tinha uma amiga em comum e tudo mais.
foram para casa, levaram essa moça, eles encomendaram drogas e coisas assim do tipo, aquele clima assim, sabe? Que você fala, nossa, cara, você não devia estar aí, manda. É aquele clima que você fala assim, não, aqui tem tudo para dar errado, e deu. Só que a moça era mó... Eu não vou usar a palavra correta, era viciada, doida e tudo mais, tinha encomendado pó, tava uma loucura. Enquanto que o entregador de substâncias ilícitas, vamos dizer assim, não chegava, eles resolveram fazer uma festa 3. No meio dessa festa, deu a louca nessa menina e ela começou a brigar com os dois e quando chegou o entregador e tudo mais, ela começou a falar que estava sendo molestada, vamos dizer assim, né? Falar baixo, evitar certas palavras por causa do YouTube. Ele começou a falar que estava sendo abusada ali pelos dois. E a gente desconfia que teve alguma coisa ali que o acordo não deu muito certo, sabe? Então ela resolveu acusar os caras. E foi pra delegacia e, por azar dos caras, um fugiu, o outro foi preso. Um viu o que contratou a gente que fugiu, ele falou, não, isso aqui vai dar ruim. Se mandou. O que chegou na delegacia, o cara todo inocente, não fiz nada, foi lá dar o depoimento dele. Ele pegou uma delegada recém-concursada, ela tinha acabado de assumir o caso, e o pior, ideológica. Esse foi o pior. Aí o que aconteceu? A suposta vítima deu o depoimento dela que não falava lé com cré, umas coisas assim muito esquisitas, sabe? Aí ele foi preso, o camarada, a delegada falou que a palavra da vítima, acho que é prisão de custódia, se não me engano, que chama a prisão, prendeu ele ali rapidamente e o cara tava preso. O outro que fugiu, contratou advogado, falou, faz alguma coisa aí. Aí a advogada chamou a gente, é um advogado que tá acostumado a fazer nosso tipo de serviço, contratar a gente. E aí entra o primeiro ponto, um perito em análise de credibilidade, ele não olha assim pra sua cara e fala, mentiu, canalha, e tudo mais. Ele não faz esse tipo de coisa. Essa é a última coisa que a gente faz. É a última. O papel, o documento é só para formalizar todos aqueles pontos que a gente levantou. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é pergunta. Investigar, analisar o caso. E a gente pegou o depoimento que a moça deu. Primeiro que o depoimento é nas palavras da delegada, né? A delegada pergunta para a moça responde e a delegada coloca nas palavras que ela quer. Então já começa o primeiro problema aí. Então a gente foi traçando pontos que estavam incongruentes de acordo com o depoimento. Aí foi fazendo perguntas. E a advogada conseguiu que a moça fosse requerida, refizesse o depoimento dela, mas de acordo com as nossas perguntas e de acordo com o contexto todo que a gente traçou, o inquérito e tudo mais, a gente separou 80 perguntas para a delegada fazer para a moça. Não se sabe como esse tipo de informação vazou e a moça, se mandou. Não deu depoimento nem nada. Aí eu nem sei se o outro cara foi preso, ele foi solto depois, mas deve ter uns 3, 4 meses daí, já deve ter sido solto já. A moça percebeu que ia dar ruim pra ela e se mandou. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Foi chamado? Chama advogado. Ai, mas o advogado vai me cobrar 3, 4, 5, 10 mil reais de início. Meu irmão, é muito melhor do que ser preso. Eu te garanto isso daí. Vai no banco, faz o empréstimo, faz qualquer coisa que é muito melhor do que ser preso. Como a gente já falou aqui, se você for preso, é pro resto da sua vida essa acusação. Acabou, você tá lascado. Se você tiver muita sorte, você passa aí 1, 2, às vezes até 3 meses na cadeia e sai. E aí, vou processar o Estado porque o Estado cometeu um erro. Não recebe. Esses dias para trás eu vi a notícia, o camarada que foi preso injustamente, aí ele processou o Estado para receber o dinheiro e o juiz falou assim, erros... O juiz, a decisão dele. Erros acontecem, mas faz parte da vida. Condenou o cara a pagar o Estado, pelo erro do Estado. Então assim, isso acontece e acontece muito. Então a primeira coisa que você faz é, contrate um advogado e vá lá acompanhado. A polícia brasileira, em muitos lugares do mundo também, utiliza um protocolo de investigação chamado RID, de interrogatório.
Essa é a coisa mais ultrapassada que existe, esse read. O que ele se configura? Fazer pressão na pessoa até ela confirmar. Até ela confirmar. Um caso que ficou muito famoso foi o caso do Evandro Santos. Vocês devem conhecer como Evandro Santos. Eu conheci na época como as Bruxas de Guaratuba. Os policiais fizeram tanta pressão na moça, mas tanta pressão, para elas confirmar que tinham matado uma criança num ritual satânico. É um absurdo. Procura, tem no YouTube os áudios. Eu acho que tem. Me dá uma olhada. A moça confirmou. A mãe e a filha confirmaram a situação. Não, a gente matou mesmo. E não tinha sido. E elas foram condenadas. Virou um caos gigantesco. Mas esse é um problema do read. A pessoa... E a polícia faz muito brasileira até hoje isso. Faz pressão para a pessoa confirmar aquilo lá que ela tá imputando na pessoa. Aí depois você confirmou, meu irmão, um abraço. Mas quando tá com o advogado, o que é bom, obviamente, o doutor Renan, ele não deixa barato esse tipo de coisa, é óbvio, mas o advogado ele não deixa barato, não. Ele fala, opa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não precisa responder isso, esse outro aqui você responde, ele vai orientando. A postura dos policiais mudam nessa hora. Ah, Murilo, então beleza, o perito, ele sabe fazer perguntas e tudo mais. E o restante, você pode dar mais exemplos? Claro, posso ficar aqui até amanhã dando exemplo. Teve um outro caso que eu participei, aliás, estou participando ainda, né? A gente tem que ver como é que vai desenrolar. Semana passada, o camarada foi acusado de sexo surpresa com uma menor de idade. Foi preso. É prisão de custódia e tudo mais. Só que o cara, aliás, nem de prisão de custódia não, porque saiu a sentença dele de 50, é claro que ele não vai cumprir tudo, mas é 59 anos de prisão. Foram a filha de duas moças. Perdão. As duas filhas da moça que ele estava separando. E o cara, ele tem 55 anos. Uhum. Ou seja, é prisão perpétua para esse cara. Esse cara, ele vai morrer na cadeia e ele foi condenado. E foi condenado por advogado ruim também, viu? O advogado fez umas cagadas no início, aí deu ruim. É beleza. Geralmente o pessoal chama a gente nos 45 minutos do segundo tempo. Então ele chamou a gente para entrar nesse caso, a gente tá vendo como que vai fazer. Na hora que eu tava analisando o primeiro depoimento, isso é um problema da polícia. A polícia ela não tá muito interessada em ficar entrando em detalhes e coisas assim do tipo, no caso da vítima, né? Ou da suposta vítima. Eles não estão interessados, eles querem fazer rápido e acabou. A gente, quando faz um interrogatório, às vezes a gente é contratado por uma empresa de compliance, alguma coisa assim do tipo, quando a gente faz um interrogatório, menos de 4 horas, esquece. Não existe. Não existe um interrogatório com menos de 4 horas, que a gente utiliza protocolos específicos. Já a polícia, em 20 minutos, ela matou. Em 20 minutos você não consegue descobrir nada, a não ser aquilo que você quer induzir a pessoa. Aí essa moça, ela tem 24 anos hoje em dia, mas na época ela tinha 17. Essa moça deu o depoimento dela lá e tinha uns erros graves que o policial não percebeu. Por exemplo, ela falou que o padrasto chegou bêbado em casa e tentou abusar dela porque ela estava trocando de roupa no quarto que a porta não fechava. Aí ela falou assim, a minha mãe sempre orienta a gente colocar roupa. Olha a falta de detalhe. A minha mãe sempre orienta a gente colocar roupa e papel de bala para não deixar ver. Esse foi o primeiro ponto que o policial deveria ter chamado a atenção. Mas espera aí. Na hora que ela falou isso daí, eu pensei, mas tá errado. Uma porta que não fecha, você não consegue tampar a porta com papel de bala nem com roupa. Aí já na hora me veio na cabeça. É aquelas fechaduras antigas. Sabe aquelas bem tradicional que faz a bolinha assim, depois um triângulo embaixo? Eu falei pro advogado, falei, pega a foto dessa fechadura. Essa porta fecha. Pega a foto da fechadura, e depois ela continuou o depoimento e tudo mais, e ela falou assim, e depois ele saiu. O problema do mentiroso é que ele não pensa em todos os detalhes. Esse é um problema seríssimo, e por isso que a gente tem que analisar com detalhe o depoimento. O policial pergunta, mas e depois, o que ele fez? Depois que ele te abusou, o que aconteceu? Esse ponto ela não pensou, nesse ponto. Na hora que o policial perguntou isso, ela fez um medo.
Ele foi pro carro. Isso, carro. Desse jeito, eu falei pro advogado, ó, essa porta fecha, essa moça tá mentindo nesse ponto, claro que tem outros detalhes, assim, sem assado, e eu dei o veredito pro cara, só que são 12 vídeos. E eu tinha visto o primeiro, tava vendo junto com ele na hora. Ele falou assim, nossa, engraçado você falar isso, porque na audiência, isso foi com os policiais, na audiência, ela cometeu um erro, falou que a porta estava fechada e ele forçou a porta. Claro que existem as falsas memórias. Por exemplo, a gente falou aqui do caso da Amber Heard, né, a ex do Johnny Depp. Ela cometeu o erro lá da como é que chama aquele negócio no rosto? Lá, da maquiagem. Lá, passava a maquiagem X para poder esconder os hematomas. Pode ser uma verdade isso daí, pode ser uma verdade, mas pode ser uma falsa memória. Só que aí a marca falou assim, não, mas nessa época a gente não produzia esse tipo de maquiagem. Ela pode apenas ter... aí que tá quando a gente tem que fazer as coisas com estratégia. Um advogado bom sabe disso e com o auxílio de um perito a gente faz. Eu não apenas faço o laudo, a gente dá assessoria para o advogado. O advogado, aparece esse tipo de coisa. Ah, mas eu tenho a prova que a maquiagem X não era produzida na época. É o advogado do outro lado fala assim, ela só se confundiu com a marca, porque ela é acostumada a usar essa marca, na época ela usava outra. Acabou a sua evidência, mas se você tem um laudo para comprovar que esse ponto foi deliberado, foi uma memória forjada, vamos dizer assim, porque existem essas diferenças, para não ficar muito técnico aqui também, vou pular esses pontos, existem as diferenças, você fala assim, não é, ela mentiu, porque eu tenho também o laudo demonstrando que esse ponto aqui ela mentiu. No laudo, a gente não coloca que a pessoa mentiu ou não. Esse laudo ele é muito similar a para não estender demais, a um laudo de violência. Não sei se alguém já teve, a audiência teve o prazer ou o desprazer, sei lá, né, de ver esse tipo de laudo, mas o laudo que fala sobre violência sexual, esse tipo de laudo, ele não afirma 100% que a pessoa sofreu esse tipo de violência ou não. Por quê? Ele vai falar, existe presença de sêmen? Sim, existe. Existe presença de sangue? Sim, existe. Teve penetração? Sim, teve. Só, por exemplo, teve penetração, mas não teve sêmen, por exemplo. Então ele pontua essas coisas. E com essas informações, o advogado vai criando a estratégia correta para poder fazer a defesa do seu cliente. Vamos imaginar um cenário hipotético, onde que apresenta sinais de violência, sangue, sêmen, e dá positivo para tudo. Ainda assim, o perito desse tipo de caso não pode afirmar que a pessoa recebeu aquele sexo surpresa lá. Por quê? Porque a pessoa pode simplesmente ser sadomasoquista. Aí, nesse caso, não teve uma violência deliberada com o intuito de forçar a conjunção carnal, vamos dizer assim. Eles costumam falar só o que foi constatado, por assim, de uma maneira um pouco mais objetiva, assim, né? Houve, por exemplo, houve uma perfuração. Há uma perfuração. Como é que essa perfuração chegou aí, eu não sei. Exatamente. Ele pode também dar indícios de, tipo assim, houve uma perfuração com objeto XYZ, assim, assado, e dá as características do objeto. O advogado tendo o objeto, ele já casa as informações. O nosso laudo, ele é bem similar. A gente fala, primeiro de tudo, teve uma pergunta que falou sobre polígrafo e tudo mais, a gente já vai entrar nesse ponto. O nosso laudo, aliás, todos os estudos de linguagem corporal e de análise da credibilidade demonstram uma precisão de 70% até 90% de tudo que aconteceu. Esses 10%, é claro que vai depender das perguntas que foram feitas e tudo mais. Esses 10% nunca vai ser 100% porque depende muito da pessoa, do que foi feito de pergunta, e o ser humano é um negócio meio complexo. Então, por isso a gente não afirma com todas as letras que a pessoa mentiu. Porque se a gente afirma com todas as letras que a pessoa mentiu, primeiro que a gente tem que ter a prova de que ela mentiu, que assim, aqui está a mentira de fato, e mostra. Não funciona bem assim. Mas a gente traça a porcentagem
e demonstra, ó, esses pontos aqui estão incongruentes e a hipótese mais provável, a gente traça hipótese, isso pode. A hipótese mais provável é essa daqui. A gente não fala com todas as letras que a pessoa mentiu, mas o advogado pode falar. O advogado, na hora que ele está lá de frente para o juiz, o objetivo, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, isso aqui o doutor vai poder confirmar com mais veemência, o direito, eu sei que tem gente que vai ficar bravo comigo, mas vamos ser bem claros. O direito, ele é um teatro. Um lado fala uma série de coisas, o outro lado discorda e fala uma série de outras coisas, e ambos têm o intuito de convencer o juiz, ou até mesmo o júri, né, caso vá para júri. Eles têm o objetivo de convencer o juiz. Então, por mais que a gente tenha um laudo e a gente não possa falar com todas as letras que a pessoa mentiu na hora que a gente faz o laudo, o advogado pode. O advogado pode falar assim, mas você mentiu, eu tenho um laudo aqui, ó, e tudo mais. E assim, precisão de 90% é muito, muito baixa a chance da pessoa estar errando. Então a pessoa vai ficar meio... não, então, sabe o que é? É que, explica isso aqui pra mim. O juiz pega esse laudo e fala assim, não, o laudo tá falando exatamente o contrário, explica essa situação pra mim. Aí fica meio... não, então, sabe o que é? É que... e já começa a ter mais contradição ainda no depoimento dela. Aí, meu irmão, é só um abraço. É só um abraço. Mas para isso tem que ter todo um trabalho prévio. Tem que ter um trabalho de investigação. Quando tem como, por exemplo, coisas pequenas, às vezes, ó, tira foto da fechadura. Tira a foto da fechadura e demonstra isso daí. Aí então a gente pega a fechadura, liga esse ponto, a foto da fechadura com esse ponto, e liga com outras contradições que a pessoa deu e entrega pro juiz. Aí acabou. Aí é um abraço. Acabou. E numa dessa ainda você pode processar outra pessoa. Aí o doutor Renan pode falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que ainda você pode processar outra pessoa depois que finalizar o processo. Denunciação caluniosa, sim. Denunciação caluniosa, exatamente. Aí a pessoa deita e rola. Aí deita e rola. Claro que tem que juntar com outras provas, sim, tem que juntar com outras provas. Mas é uma defesa que vai se montando aí ao longo do tempo. Mas para isso, claro que a maioria das vezes, assim, a maioria que eu falo assim, 70, 80% dos casos, a pessoa chega no segundo tempo nos últimos 5 minutos do segundo tempo. E assim, fica mais difícil fazer a defesa. A gente consegue ajudar o advogado, consegue ajudar, sai um pouco mais caro, claro que sempre sai, tudo que é urgente sai mais caro, mas a gente consegue ajudar, mas o melhor é sempre no início, igual esses casos que eu falei. Essa advogada que eu falei do cara lá, da moça lá que achou na boate, ela praticamente não pega mais negócio sem a gente fechar junto. Ela já deixa isso claro pro cliente. Então fechou, acabou, isso resolve muito. O advogado, ele é bom de investigar, claro, mas com todo respeito, doutor, nós somos melhores. Claro. O advogado, ele é bom de lei. E ele tem que focar nessa parte, a lei. Foca na lei, foca na gente fazer as evidências, criar a defesa toda bonitinha e entregar para o juiz. Feito bem feito, direitinho com as devidas evidências, não querendo ganhar só no gogó, acabou. Fica muito difícil pro outro lado. Teve um caso que esse eu trabalhei como... Tô falando demais aqui, doutor? Não, mas manda ver. É que é muita coisa, mas assim, eu vou resumir esse caso aqui para você falar um pouco mais. Mas teve um caso que uma promotora, o camarada foi preso com... Eu acho que era abuso de menor, quase certeza. E a promotora virou e falou assim, eu tenho... Vamos lembrar uma coisa, promotor é um advogado de acusação, viu? Promotor não é diferente de advogado. Todo mundo fala, promotor isso, promotor aquilo. Ele não é muito diferente de advogado de acusação, não. Ok? Então a promotora virou e falou assim, não, eu tenho plena convicção de que ele foi o abusador. Plena convicção do quê? Da onde você tirou isso? A gente tem um laudo aqui, ó, mostrando por A mais B o método científico de provar que esse seu depoimento é fraudado, é fraudulento, tá errado. E você tira essa convicção da onde? Mostra pra gente. Aí fica mais complicado. Então, quanto mais evidência levar, melhor pro processo, melhor e sempre com o intuito de ajudar a vítima, obviamente. Melhor para
A vítima no caso da denunciação caluniosa, eu tô falando, não a outra vítima que tá acusando. Então você mostra e ajuda o cliente do advogado, e é um abraço, acabou. Para a pessoa sair disso daí, é assim, é uma luta. Depois eu conto essa história, uma caso de delação premiada. Mas pode mandar ver, doutor? Não, o que eu estava falando, Murilo, é porque realmente a importância do seu trabalho, porque é uma prova que a gente consegue produzir posterior ao fato, né? Então, assim, claro que você falou que vocês ajudam até no quesito de investigação, como ao longo da instrução e etc. Mas é porque muitas vezes nesse nosso tema aqui, de quando o crime é cometido e somente com a palavra da mulher, muitas vezes esse crime é muito superficial, assim, tudo aquilo que vai se averiguar, entendeu? E claro que como tese, dúbio pro réu. Só que, infelizmente, a gente sabe que, como você mesmo falou, a gente encontra determinados profissionais, que não são todos, evidentemente, mas que são bem, que acabam se perdendo em ideologias próprias, não têm um senso crítico com a própria ideologia. Eu mesmo aqui defendo homens, mas não significa que eu acho que todos os homens são anjos querubins, né? Que são todos santinhos desse mundo. Tem muito canalha aí no mundo. Tem muito canalha aí no mundo. Só que todo mundo fala desses canalhas e eu dou aqui a versão das injustiças, por assim dizer, né? Então, assim, mas ainda sobre a questão do seu trabalho, há essa questão de produção de prova posterior que é fundamental, que é realmente excepcional, porque muitas vezes o cliente chega até mim desesperado falando, não, mas ela não tem provas, eu também não tenho muita prova do que alegar, porque é só minha palavra contra dela. Só que ir para uma audiência sem um a mais, sem um extra, é realmente complicado. Eu já consegui reverter casos, mas havia, por exemplo, mensagens de WhatsApp, áudios, esse tipo de situação que a gente consegue trazer uma maior veracidade. Só que nesse caso, nos casos em que isso não existe, aí entra o seu trabalho, eu realmente acredito da importância dele exatamente por isso. No momento em que, sobretudo quando a vítima não tem provas para se defender, né? Então, a gente produz depois, a gente produz na oitiva, a gente produz na instrução processual. Então, assim, isso traz uma esperança muito boa, sobretudo pela credibilidade do trabalho, né? Que até o Brasil todo já tem um maior conhecimento, assim, a respeito dessa área que até há pouco tempo era pouco difundida, mas que agora já está se expandindo cada vez mais. Essa área, ela é muito utilizada lá fora. Ela é muito utilizada lá fora. Quem quiser, inclusive, pode acessar o meu canal, que é Rapaz, esqueci meu canal. Murilo Alves Perito. É o mesmo também no Instagram, também é Murilo Alves Perito. E tem um trecho que eu coloquei lá que eu falo como é que é utilizado, quais são algumas das técnicas. E tem até um depoimento do próprio Bolsonaro falando, pô, mas que jeitão dele lá. Você tá lá, tem um camarada do lado de cá, ele tá olhando pra tua cara. Tem um camarada do outro lado de cá, ele também tá olhando pra tua cara. Você não pode mentir, porque fica olhando pra sua cara pra ver se você tá mentindo ou não. Não tem como. Ele fala desse jeito. Isso muito utilizado lá. Você viu isso daí? Isso daí é muito utilizado lá fora. A gente tá trazendo pra cá nos últimos 10 anos. Tem policial que tem treinamentos aí. Tem um amigo meu, um abraço pro Leonardo Kozer, que ele inclusive resolveu um caso utilizando a linguagem corporal. Um caso de Brasília, teve repercussão. A moça menor de idade tinha recebido aquele sexo surpresa de 2 camaradas. Aí ela pegou e falou que ele foi lá na polícia e tudo mais, a polícia começou a investigar, depois ela voltou na polícia e falou assim, recebi mensagem de WhatsApp, de Instagram, esse camarada aqui. Ela mostrou as mensagens e tudo mais por print. E mostrou a foto do suposto abusador. E esse camarada foi preso. Só que vou dar spoiler no final, depois eu vou voltar nessa parte. Ele nem conhecia a menina. A menina tava com um casamento por um fio e ela inventou essa história pro marido não separar dela, ficar com dó e não separar. Nossa. Olha que absurdo. Depois eu vou achar a matéria, eu te mando lá, depois eu vou apertar pro Leonardo. O que salvou... Esse cara ficou um mês preso. O que salvou esse cara
foi que esse amigo meu, Leonardo, ele é entusiasta da área, ele também é certificado igual eu, ele começou a olhar o depoimento, ele não estava no dia, o depoimento dela foi gravado. Aí ele começou a olhar o depoimento dela e começou a olhar, pô, mas essa moça tá mentindo. Tá esquisita essa história aí. Ela tá mentindo. Aí ele foi refazer o trabalho dos colegas policiais dele. Nem era um trabalho que, vamos dizer assim, que ele tinha pegado, eram outros colegas. Foi refazer a investigação, buscar câmera e tudo mais. E com muita sorte eles acharam uma câmera assim que pegava mais ou menos a área e câmera de segurança. E foram ver e o camarada, a moça não tinha passado por lá no dia que ela falou que tinha passado. Aí eles resolveram fazer uma busca geolocalização, se não me engano. Do celular. Do celular, isso. E viu que o cara não estava na região. Fizeram uma busca do celular do cara. O cara não estava na região. Aí eles fizeram uma pressão na moça, a moça contou a história. Contou, o casamento estava por um fio, inventou. E parece que ela tinha uns problemas de cabeça aí. Eu sei Mas que é sempre assim. É isso que eu ia falar agora. É Depois que é pego, fala, não, mas é que ela tava com problema. Tem um problema assim, psicológico. Tem uma mulher nesse Brasil que não tem um problema psicológico, aparentemente. Exatamente. É qualquer mentiroso. O mentiroso é pego. É igual o vagabundo. Vou usar as palavras corretas. Igual o vagabundo. É pego roubando. Não, mas eu não fiz nada, que não sei o quê. Você vai lá na cadeia tá todo mundo falando que é inocente. 100% fala que é inocente. Todo mundo é anjo lá. Então, assim, né, a mesma coisa acontece. Tem um problema, assim, assado, tudo mais. Mas, graças ao trabalho desse amigo meu policial, ele é um em 1 milhão. Ele é um, não contem com a sorte. Graças ao trabalho desse cara, ele resolveu investigar, viu que o cara era inocente e soltou ele, mas ele já estava há 1 mês preso. Há 1 mês. Então, assim, né? Então, é bom a gente se atentar aos detalhes, essas coisas. A gente não pode contar com a sorte sempre, porque esse camarada aí teve sorte. Deixa eu te falar, Murilo, existe algum padrão? É difícil falar assim, né? Cada caso é um caso. Eu mesmo, na minha área jurídica, eu teria dificuldade de falar isso. Tudo depende, né? Tudo depende, tudo é uma história. Existiria um padrão, assim, de comportamento, ou talvez de fatos, de alguma coisa que dê para identificar, assim, quando a pessoa começa a mentir, ou que, onde a pessoa costuma errar, entendeu? Onde o pessoal costuma errar, você já falou nos detalhes, o diabo está nos detalhes, e realmente. Mas, assim, você mesmo falou aí, no depois, só não pensa no depois. Tá, cometeu o crime depois. Exatamente. Ó, hoje os cursos, vou dar uma dica aqui que a gente só aprende com a experiência, viu? Hoje os cursos de detecção de mentira, eles ensinam os sinais da mentira. Quando eu vou ensinar alguma coisa, eu ensino diferente. Eu ensino que a maioria dos sinais ou são sinais cognitivos ou são sinais emocionais. O que isso significa? Sinal cognitivo. A pessoa está falando, às vezes nem está falando, às vezes não precisa nem falar. Ela está falando e está pensando em alguma coisa. Então, tipo assim, eu estou falando com você, mas eu estou pensando no que eu vou falar depois que eu terminar a minha fala. Então, você repara que o fluxo de fala dela começa a ficar mais devagar, assim, porque sabe o que é, doutor Renan? Esses são sinais cognitivos. Essas pausas, ele pausa para falar. É claro que tem pessoas que são boas nisso, tem ótimos mentirosos por aí. Mas essa pausa, por exemplo, sabe o que é, doutor Fernando, não, perdão, e doutor Renan? Essas pausas aqui é pausa de sinal cognitivo, que a pessoa está pensando o que vai falar. A mesma coisa quando a suposta vítima recebe o laudo em mãos, fala, ei, explica essa história. Então, sabe o que é? Sabe o que é? Esse agregador verbal é um sinal de carga cognitiva. A pessoa está pensando o que vai falar. E os sinais de emoção, como, por exemplo, esse caso da moça que eu dei. E depois que aconteceu o suposto abuso, o que ele fez? Medo. Então, a voz mudou. Então... Dá uma afinada, né? Dá uma afinada, ficou mais agudo. Ou, às vezes, não perde, a voz não fica mais aguda. Ela perde qualidade vocal. E eles fazem... Então... então... Sabe, faz uma voz mais... Perde a qualidade vocal. Esses são sinais de carga emocional. Então, quando tem uma carga
cognitiva e uma carga emocional, você tem que ficar esperto. Quer dizer que é mentira? Não, não quer. Por exemplo, doutor Renan, me fala o que você comeu ontem no almoço. É normal você parar e pensar, tem que lembrar e tudo mais. Essa carga cognitiva que o doutor Renan acabou de ter, ela é justificada. É justificada. Mas, se essa carga cognitiva acontece em momentos que não faz sentido, você tem que ficar esperto. Por exemplo, o que fez depois que ele te abusou? O que aconteceu? Ele foi pro carro? Foi pro carro? Foi pro carro. Mas você não Deixa eu te sabia. falar. E fazer algumas perguntas meio assim de contrapé, que a pessoa não tá esperando, ou então... Essas são as melhores perguntas. Talvez fugindo a lógica que a pessoa estava esperando, assim. É sempre bom a gente fazer pergunta aberta. Porque se eu falar assim, doutor Renan, você comeu arroz e feijão ontem? Fala, não. Você fala não ou sim. Qualquer palavra que vier na sua cabeça, você vai falar e vai servir como resposta. Agora, se eu pergunto, doutor Renan, o que você comeu ontem? A pessoa tem que parar, ela tem que pensar. Isso gera uma carga cognitiva. Pergunta fechada, geralmente, é pergunta para orientar a pessoa. Por exemplo, orientar para onde você quer chegar. Por exemplo, fulana de tal, você foi abusada? Sim. Quem que foi... O fulano de tal... Não foi, né? Se você apertar aberto assim, a pessoa pode dar uma engasgada. Mas o fulano de tal, aquele cara ali, ó, foi o seu abusador? Foi. Foi tal dia, tal horário? Foi. Que engraçado, mas eu tenho as câmeras aqui que demonstram que você não passou nesse dia. Explica pra gente. Viu que você direcionou a pessoa pro erro? Você deu uma direcionada de acordo com... Você não inventa nada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, jamais invente algo. Se a pessoa perceber que você tá blefando, acabou sua credibilidade. A pessoa vai deitar e rolar em cima de você. Jamais invente. Pegue de acordo com os fatos. Blefar a gente até usa de vez em quando, mas assim, tem que ser muito bem planejado, de acordo com os protocolos que a gente tem. Faz assim, assado, você vai induzindo a pessoa, de acordo com o que foi falado, para aquela história que ela contou, que depois você dá a pergunta surpresa. Mas aqui não tem isso aqui, tal coisa. Explica pra gente. A pessoa começa a entrar em parafuso, começa a se enrolar. É um negócio assim complicado. Esses dias para trás, estava vendo, mudando um pouquinho de assunto, eu estava vendo a entrevista do ex-juiz Sérgio Moro, e o camarada, lá no programa Morning Show da Jovem Pan, eu gosto de assistir bastante, e o camarada perguntou, mas, Moro, você comparou os casos de corrupção do governo Bolsonaro com o Petrolão. É desproporcional, explica isso daí. O cara não pode falar que é maior do que o Petrolão. Porque se ele falar isso, existem dados para comprovar o contrário. Se ele falar que, eu exagerei, ele queima o filme dele. Ele deu uma aumentada para falar a verdade. Então, esse tipo de pergunta que você faz, só pegando isso aqui só para ilustrar, eu até salvei isso aqui, dá um material que eu salvo assim de vez em quando. Esse tipo de pergunta que você faz não é para obter uma resposta, mas sim para demonstrar para o juiz. É nesse teatro que eu falei nessa parte aqui da live. É para demonstrar para o juiz que, esse cara aqui tá se enrolando. Esse cara aqui tá errado. Aí você vai casando com outras provas, outras evidências, laudos e mais uma série de outras coisas para montar a narrativa. Entendeu? A pessoa lá não responde. Entendeu? E foi exatamente o que aconteceu no caso do vídeo lá do Sérgio Moro. Ele não respondeu. Ele saiu pela tangente. A resposta que ele der é ruim para ele. Entendeu? Sim. Realmente são várias nuances, são vários aspectos que nós temos que analisar realmente para poder realmente encaminhar da melhor forma possível. Né? Fazer uma defesa não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil de maneira alguma. E deixa eu te falar, o cara até perguntou aqui da questão do polígrafo. Ajuda em que sentido aí para vocês? Ajuda é uma coisa mais subsidiária, acessória ou é muito ultrapassado? O polígrafo, ele tem uma fama por conta de filme. Do Ratinho também. Do Ratinho também? Acho que sim. Essa é novidade. Acho que era Ratinho que botava lá.
Essa aí é novidade para mim. E polígrafo é legal porque ele faz aquelas ondinhas e tudo mais, então dá um negócio meio concreto, uma prova ali, sabe? Uhum. Porém, o que demanda a descoberta da mentira, vamos dizer assim, são as perguntas. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção aí. Se o cara que está manuseando o polígrafo não for bom de pergunta, ele não vai conseguir trazer muito resultado. Mas, mesmo o cara que é bom de perguntas, a precisão do polígrafo varia entre 60% e 70%. Já uma análise de multicanal chega até 90%, ela é maior. O polígrafo, ele mede um canal só, que é o canal P, de psicofisiologia. Demonstra se a pessoa está mais ansiosa ou menos ansiosa. Tem um vídeo muito bom, eu quero pegar esse daqui depois, do Bolsonaro, na época do CQC, não sei se vocês vão lembrar. Na época do CQC, colocaram ele num polígrafo e perguntaram se ele transava com galinha. E ele ficou nervoso nessa hora. É o cara que estava aplicando o polígrafo, ele ficou assim... Ele só fazia assim, ó. Desse jeito. Mas, aí que tá. Você é acusado, entre aspas. Vamos pegar o caso do Bolsonaro. Você tá em rede nacional perguntando se você transa com galinha. Por exemplo, você vai ficar nervoso sendo verdade ou não? Porque depois, puta, e se essa máquina mandar errado? E se o cara interpretar errado? E se o pessoal me sacanear aqui? Você vai ficar nervoso nessa hora, vai ter um pico de ansiedade. Aí, por mais que você tente esconder o seu nervosismo, por mais que você tente dar a melhor resposta para não parecer que você está mentindo, a máquina, paradoxalmente, vamos dizer assim, vai sim colocar que você está nervoso nessa hora e o camarada fica assim, ó. Igual o cara lá, ó. Fica assim, ó. Então, o polígrafo tem a sua precisão aí de 60%, 70%, é mais do que um simples jogar de moeda, de 50%, mas existem técnicas melhores hoje em dia. O polígrafo foi muito famoso, se eu não me engano, o cara que desenvolveu o polígrafo é o autor da Mulher Maravilha. O cara que desenhou lá a Mulher Maravilha lá, o laço da verdade é baseado no polígrafo que ele desenvolveu. Nossa. Pois é, também na hora que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, não esperava. Então, e também deixar muito claro, não é só porque que uma pessoa mentiu que ela vai falar alguma coisa, quer dizer que ela fez um crime, alguma coisa assim do tipo. Aí entra uma outra história, um outro momento, uma outra live. Mas é assim que acontece. O polígrafo ele tem essa precisão aí de 60%, de 70%, mas existem técnicas que são melhores. E aí, Murilo, eu queria entender um pouco mais essa questão sobre os principais sinais, né? Eu sei que isso é muito complicado de dizer, né? De falar tudo vai depender do contexto, do caso concreto, etc. Mas os melhores sinais, assim, que uma pessoa leiga talvez tenha que ficar atento, não para chegar a uma conclusão, né? Porque para chegar a uma conclusão talvez seja necessário, obviamente é necessário um maior estudo, mas que pontos que as pessoas leigas devem ficar atento para poder pegar um mentiroso. Cada caso é um caso, igual você falou, tem um contexto, tem a personalidade da pessoa, coisas assim do tipo. Por exemplo, por mais que eu detecte mentira, eu sou um péssimo mentiroso, porque eu falo demais. A minha esposa já sabe. Eu tô falando demais. Acontece alguma coisa que eu falo, e fico quieto assim, acabou. Tem pessoa que é o oposto. A pessoa, ela fala muito pouco e ela dispara de falar em momentos quentes. Inclusive, isso é chamado Detection Operation, vem com outros sinais e tudo mais. Então, assim, cada caso é um caso. Teve um caso de delação premiada que eu atuei, que esse dá uma satisfação pessoal. A galera fez um rolo danado numa prefeitura e colocaram a culpa tudo num cara que fazia tudo certo. Ele tinha uma certa rixa pessoal com esse camarada, porque esse camarada fazia tudo certo e melava o esquema dos corruptos. Aí, o cara é um caso raro. Esse caso é um caso raro, porque ele mentiu o depoimento inteiro. Ele estava fazendo a delação e ele mentiu o depoimento inteiro. É muito raro. O mentiroso, ele mistura a verdade com a mentira. Só casos específicos que ele coloca a mentira lá, mas de resto ele fala a verdade. Mas esse cara, ele mentiu o depoimento inteiro.
E teve um momento específico, eu sempre sabia quando ele tava mentindo, ele começava a riscar, ele tava com um papel, uma caneta assim, né, anotando e falando dos negócios, ele começava a riscar em círculos, toda vez que ele contava um ponto quente, sabe? Tinha outros sinais também que davam, mas esse caso foi específico, inclusive isso é um B3, exatamente, é um B3, é um pacificador, mas no sentido de manipulador mesmo. Existem os pacificadores que é o auto-toque, a pessoa toca assim, apesar de não existir o mito do Pinóquio, toca assim, as mãos, mas existe o B3 que é o manipulador, o cara tá manipulando objetos. Isso ajuda a aliviar o estresse. Então, quando ele ficava em alto nível de estresse, ele começava a escrever em círculo assim mesmo, rabiscar assim na folha. E teve um momento específico, eu até falei, por isso que a gente é bom a gente contratar aqui eu vou vender meu peixe, obviamente, mas é bom a gente contratar um especialista na área na fase do inquérito, não pro finalzinho. Porque esse camarada, ele falou, inclusive, tudo que eu tô falando, você pode perguntar pro fulano de tal, pro professor X. E toda vez que ele falava esse tipo de coisa, ele dava um pico de ansiedade. Toda hora. Só que esse professor X tinha um problema pessoal com o meu cliente. Então ele sabia que ele não ia tirar satisfação com o professor X. Aí eu falei pra ele, e esse professor X, assim, assado, toda vez ele demonstra um pico de ansiedade nesse momento, é um cara que tem problema, assim, assado, tá. Aí ele até falou assim, mas ainda fiquei mais puto, porque ele contou mentira e tudo mais, tá lá do outro lado, vai me fuder. Aí, tá, mas... Você falou com esse professor X? Não falei não, não sei o quê. Usou aquela palavra com CU grande. Não sei o quê. Falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Tá acontecendo assim, assado, Esse ponto aqui, o cara tá mentindo. Inclusive, isso aqui é um S3, manutenção da aparência, pra trazer mais credibilidade pro que tá falando. Vai lá, fala com esse cara, engole esse seu orgulho. O cara tava muito puto. Engole esse seu orgulho, fala com esse cara e dá um jeito de trazer ele como testemunha. Aí ele vai testemunhar, fala, eu nunca disse isso. Eu nunca presenciei essas coisas. Foi batata, cara. Foi batata. Ele foi lá, falou com o cara, falou, não, nunca disse esses negócios, não, é mentira. Mostrou o vídeo lá da oitiva lá e tudo mais. E o cara entrou como testemunha a favor do meu cliente. Então, assim, é o Ministério Público que faz esse tipo de avaliação e tudo mais, no caso de delação premiada. O próprio Ministério Público, a gente entregou o laudo, e mais essa série de outras coisas que foram demonstradas, o próprio Ministério Público não acredita em mais nada no cara. Esse cara fudeu com a delação premiada dele. Ele não vai ter benefício nenhum, esse cara tá lascado. Então, assim, esse caso foi um caso específico dele mentiu o depoimento inteiro, ele ficava nervoso, ele riscava na folha, assim, era batata. Você sempre sabia que, aqui é um ponto quente. Só que aí você tem que pegar os detalhes para juntar toda a história. Então assim, esse é um demonstrativo como cada personalidade tem um tipo de diferente de comportamento dentro do padrão do protocolo que a gente utiliza, dos protocolos. Entendi. Então... é basicamente isso, né, Murilo? Eu fico feliz aí de você ter disponibilizado o seu tempo aqui para nos ajudar da melhor forma possível nesse tema tão espinhoso, né? Que é essa questão de se evitar falsas acusações, sempre se faz necessário trazer mais elementos, mais provas, né? Buscar saídas, né? Ser proativo, é o que eu falo, a necessidade de ser proativo, de pensar fora da caixinha, exatamente para poder auxiliar, né, a pessoa que está sendo falsamente acusada de um crime. Então, assim, é realmente primordial esse seu trabalho que você vem desempenhando aqui no Brasil. Há necessidade de a gente poder disseminar mais ainda esse trabalho exatamente para evitar que bons homens vão parar na cadeia. Então, assim, só tenho a agradecer, tenho certeza que todo mundo aqui já curtiu esse vídeo, não é mesmo? Se inscreveu aí no canal, foi lá no canal do Murilo também, exatamente para poder fortalecer a cena aqui. E aí vou deixar para você poder falar um pouco aí no final também. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, comenta aí, dá curtida, compartilha, manda mensagem que eu respondo. Assim, claro, se o seu caso for muito complexo e tudo mais, aí já é uma consultoria de fato. Mas manda mensagem, conforme for dando, eu vou respondendo sim, ok? E fiquem espertos, se vocês gostarem do conteúdo, eu e o Renan, a gente pode trazer mais coisa aqui também. Não seja por isso.
Então, se inscreva no meu canal, que é o Murilo Alves Perito, me curte lá no Instagram, que eu posto dicas diárias, não só dicas de como pegar o mentiroso, que é uma coisa meio complexa, não é fácil, viu? Na hora que tá pronta, parece ser simples, mas aí se a gente pega, inclusive tem pesquisa que fala sobre isso, a gente pega e fala assim, então beleza, que é bonitão, descobre que é verdade aqui ó, nesse vídeo, cara. Não é tão simples. Feito é fácil. Depois de engenheiro de obra pronta é fácil, né? Então, assim, não é tão fácil assim. Eu dou dicas, mas você pode ir utilizando aí no seu dia a dia e outras coisas também, coisas comportamentais, não como se comportar, pode acabar rolando, mas assim, não se comportar em certas ocasiões, mas certos sinais de emoção, microexpressões sociais e coisas assim do tipo. Certinho? Então é isso aí, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Foi um prazer esse vídeo aqui, compartilhar esse vídeo aqui com o Murilo. Então é isso, rapaziada. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, além dos homens. Não esquece de seguir o Murilo também, beleza? Fica com Deus, rapaziada. Fui!